31 Guild Wars Capítulo 91 Planejando o recrutamento da fase 2 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Riveting conduziu o grupo em direção ao salão do prefeito. Seus passos refletiam muito a gravidade da situação atual. Nenhum dos jogadores atrás dela ficou surpreso com isso, pois era algo que eles estavam se perguntando durante todo esse tempo. A Umbra tinha um excelente esquema de recrutamento para escalões superiores e jogadores de combate. Mesmo as várias guildas com longos legados fora da Boundless concordaram unanimemente que a Umbra subiria como um foguete. É claro que essas guildas tinham confiança em si mesmas, mas isso não vinha ao caso. No entanto, o que deixou quase todos coçando a cabeça como macacos confusos foi como a Umbra planejava lidar com os outros aspectos do gerenciamento de uma guilda. Gerenciar uma guilda em Boundless provou ser muito mais complexo do que o normal. Mesmo nos jogos Morpg antigos, as guildas sempre possuíram membros versáteis que cobriam muitos campos. Muito poucas guildas conseguiram chegar ao topo apenas através de jogadores de combate, e mesmo aquelas poucas guildas que conseguiram isso só permaneceram naquela posição elevada por um tempo antes que a realidade lhes desse um belo tapa na cara. Em outras palavras, a Umbra precisava de um elenco completo e adequado. O gerenciamento de guildas no Boundless foi separado em 4 grandes categorias em termos de jogadores. A primeira e mais baixa categoria eram os servos. Era um termo duro e desconfortável de usar, mas essa era a descrição direta. Estes incluíam arvês e grupos diversos em geral que auxiliavam no gerenciamento diário da guilda. Isso incluía faxineiros, trabalhadores e colheitadores, arvei. Como os NPCs não podiam ingressar em guildas, os jogadores tinham que preencher essas funções. O Vita Settlement só teve ajuda de NPCs por causa das circunstâncias de Draco com os poderes dos NPCs, que queriam deixar uma boa impressão. Como foi explicado anteriormente, as guildas de jogadores normais lutaram para aumentar a população dos assentamentos até o grande estupro da atualização 5. Nota do autor: de agora em diante, os eventos horríveis que ocorreram e, infelizmente, irão ocorrer durante a atualização 5 serão denominados como o Grande Estupro. Era ridículo esperar que cada jogador fosse um combatente. Neste momento, havia apenas alguns milhões de jogadores online, mas em breve 7 mil milhões de pessoas invadiriam o jogo. Quais monstros você esperava que lavassem seus pescoços e esperassem que esses adoráveis aventureiros imortais os cortassem? Sem mencionar que os atuais poucos milhões de jogadores representavam os melhores dos melhores. Esses eram os verdadeiros jogadores azuis que tinham o legado de jogar jogos como esse e entendiam instintivamente várias coisas, embora o mundo fosse novo. As multidões que viria mais tarde incluíam os idosos, os jovens, a classe trabalhadora e até a escória da sociedade. Esta grande confusão de pessoas criaria o caos, e o mal prosperaria no caos. Essas pessoas podiam ter uma vaga impressão de jogos, mas seu conhecimento era limitado. Não só isso, mas a maioria eram pessoas normais. Eles não tinham ideia de como segurar uma espada, muito menos matar um monstro. E quem você esperava que os ensinasse? Quando jogadores como Draco, Rambunctious Butlover, Joker e Noble Soul alcançaram há muito tempo os níveis e classificações mais elevados, como é que estes normies deveriam encontrar solo para crescer? Daí o severo sistema de castas entre os jogadores. Se você não tivesse talento em combate ou habilidade comercial, você só poderia cair na categoria de jogador servo. A segunda categoria foram os jogadores do Tradeskill. Esses jogadores foram essenciais para a continuidade da existência de uma guilda, especialmente à medida que novas atualizações surgiram e a dependência de itens descartados tornou-se cada vez menor. Mesmo sem a interferência de atualizações futuras, os itens descartados se tornariam muito menos úteis. Nos níveis mais altos, itens aleatórios não ajudariam muito em termos de aumentar o poder de um jogador de combate. Eles precisariam de armas personalizadas e sob medida que encapsulassem seus pontos fortes e minimizassem suas fraquezas. Na vida passada de Draco, ele criou a espada de mana. Como ele quase não usava energia mundana quando lutava, mas outros usavam, isso reduzia um pouco seu nível de habilidade. Era o equivalente a um Bugatti um Hyundai 1990 correndo em pista reta, só que o Bugatti tinha pneus furados. No geral era um carro muito melhor e mais rápido, mas o problema relacionado com os pneus prejudicou o seu desempenho.
A espada de mana foi criada pessoalmente por Draco para compensar esse problema. Ao remover esta fraqueza, ele subiu ao topo da Bondless, aclamado como o número 3 sublinhado mundial entre 7 bilhões de pessoas. Literalmente, a única razão pela qual ele não era o número 1 era porque não tinha um item divino. Como tal, os jogadores do Tradeskill estavam no mesmo nível dos jogadores de combate em termos de valor para uma guilda, mas apenas um pouco abaixo nesta parte inicial. No final do jogo e na era final do jogo, eles se tornariam um pouco mais importantes do que os jogadores de combate. A terceira categoria eram os jogadores de combate testados e comprovados. Não era preciso dizer muito sobre esta categoria, e Umbra já havia estabelecido uma base muito sólida na aquisição desses jogadores. A categoria final foi o escalão superior, o que também foi autoexplicativo. Sem cabeça, o corpo não funcionaria. A Umbra também entendeu isso muito bem, mas precisariam de mais membros à medida que a população da guilda crescesse. A Umbra atualmente tinha meios para recrutar jogadores de combate e membros do escalão superior, mas até agora não tinha falado sobre o recrutamento de jogadores de Tradeskill, bem como o recrutamento de jogadores de servos. A maioria dos artesãos ficou em silêncio, aguardando ansiosamente o anúncio da Umbra para o recrutamento de artesãos. Eles também estavam incrivelmente nervosos, pois estava claro que Umbra só lidava com talento. E mesmo esse talento seria filtrado e segregado, criando uma grave ruptura entre eles. Se eles entrassem na Umbra como membros básicos do Tradeskill, tudo bem. No entanto, alguns confiavam no seu talento e sentiam que mereciam subir mais alto. No entanto, os horrores que os jogadores de combate enfrentaram eram como um fantasma que sussurrava malícia em seus ouvidos, comendo sua arrogância. Agora, eles estavam sentados com as pernas juntas, suando enquanto temiam e antecipavam o acontecimento. Agora, Rivetingnit estava claramente pronto para tomar medidas nesse sentido. Ou ela queria recrutar jogadores de Tradeskill ou servos, ou talvez até ambos. Esta discussão foi incrivelmente imperativa para o sucesso do Umbra no futuro. Então os membros principais da Rivetingnit foram incrivelmente solenes. Quando chegaram ao salão do prefeito, Rivetingnit os conduziu até a sala. Aqui era uma sala ampla que acomodava um grande número de pessoas, principalmente considerando o tamanho do salão do prefeito em geral. Havia vários sofás e poltronas dispostas sobre tapetes elegantes em ambos os lados de mesas de centro suaves. Por outro lado, sala de estar era apenas uma maneira elegante e anglo-medieval de dizer sala de estar. Rivetingnit sentou-se em um dos sofás, com uma postura relaxada e preguiçosa como a de um gato. Isso fez com que os outros tivessem uma dissonância visual bizarra baseada em suas ações. Ela parecia mais uma beleza normal do jeito que se deitava assim, mas ainda assim ela sempre cobria o rosto. Seu corpo também era bonito e curvilíneo, mas seus tamanhos não eram alucinantes. Esta foi a primeira vez, para todos, exceto Sublime Notion, que esses membros centrais da Umbra perceberam que sua Ladybos não era um demônio dominador e sem humanidade. Eles finalmente perceberam que ela também era humana e uma mulher muito jovem. Provavelmente, quer eles percebessem ou não, a aura ameaçadora que emanava da noite Rivetin tornou-se menos eficaz para eles. A mente humana era realmente uma coisa estranha. Os 5 generais sentaram-se em frente a Rivetingnit, enquanto o Sublime Notion e o Armspring sentaram-se ao lado dela. À esquerda deles estava Rambunctious Butrover, que descansava em outro sofá com uma postura entediada e despreocupada. Vamos discutir nossos planos para executar um esquema de recrutamento eficaz para jogadores do Tradeskill. Faça suas sugestões e avaliarei seu mérito. Rivetingnit abriu a discussão com um tom leve. Houve um pouco de silêncio antes de Kira, surpreendentemente, liderar a discussão. Apenas talentos, testes rigorosos e termos contratuais rígidos. É essencialmente isso que devemos buscar, mas são os detalhes essenciais que precisamos discutir. Rina respondeu com uma carranca pensativa. Eu diria que deveríamos imitar o estilo de recrutamento de talentos de combate e ter 4 categorias de membros diferentes com testes proporcionalmente difíceis. Funcionou uma vez antes, pode funcionar novamente. Sim, eu concordo com Rina. No entanto, o teste básico deve envolver que os membros de várias classes de estilo de vida possuam, pelo menos, uma classificação elite em suas habilidades comerciais. Nota do autor: Amador, 1 a 20, Elite,
21 a 40, especialista, 41 a 60, mestre, 61 a 80, grande mestre, 81 mais vírgula 1 entrou com um sorriso confiante. Suas palavras, porém, fizeram todos respirar fundo. Muito rigoroso. Muito implacável. Deve-se notar que mesmo um monstro como Draco, que saltou de nível devido ao abuso de seu conhecimento e habilidades futuras, estava apenas no nível médio de elite em suas três principais habilidades comerciais. Claro, ele não era como os jogadores do Tradeskill que dedicavam todo o seu tempo à criação. Draco tinha muitas outras obrigações para cumprir e era mais um combatente. As habilidades profissionais eram apenas um passatempo necessário para ele. Poderia haver jogadores do Tradeskill que se enquadrassem nesse critério, mas seriam poucos da elite extrema. Até mesmo o requisito para o teste básico de combate era apenas o nível 10. A grande maioria dos jogadores satisfez esse requisito, então foi o teste em si que eliminou os fracos dos fortes, deixando para trás as poucas elites que poderiam solo uma equipe de jogadores do seu nível com construções de distribuição ideais. As classificações mais altas tinham requisitos e dificuldades ainda maiores, deixando poucos jogadores capazes de concluí-lo. Depois houve o teste de lealdade que selecionou ainda mais os membros. Dos 12.529 candidatos do primeiro lote de recrutamento nas primeiras 4 horas, apenas 413 foram aprovados. Esse número foi reduzido para 108 pessoas, sem incluir os 5 generais, Sublime Noção e Riveting Need. Se implementassem tal exigência apenas no teste básico, sem contar a dureza do teste em si, teriam sorte se conseguissem até 10.000 candidatos em 10 dias. Mesmo assim, a taxa de aprovação pode ser de 1% ou menos. O próximo seria o teste de lealdade, que teria uma taxa de aprovação de apenas 10%. No final de tudo, a Umbra teria sorte se conseguisse 10 membros Tradeskill na classificação básica a cada 10 dias. Sem mencionar que os escalões mais altos seriam ainda mais rigorosos. Como esses jogadores do Tradeskill deveriam apoiar as necessidades de equipamentos e consumíveis da população capaz de combater da Umbra com números tão baixos. Ou eles deveriam trabalhar como cães até morrerem na vida real durante o jogo, se isso fosse possível. Parece bom para mim. O que não precisamos é de quantidade, mas de qualidade. Existem milhões de jogadores no Boundless no momento. Com a inevitável ascensão de nossa guilda, todos eles farão fila para se juntar a nós, mais cedo ou mais tarde. Mesmo depois disso, quando mais jogadores chegarem, seremos invadidos até a morte por candidatos, pois os novatos estariam buscando o abrigo dos fortes. É melhor ter poucos membros da elite extrema do que alguma palha misturada com sal. Cobra falou insensivelmente e sem cuidado, girando uma adaga nas palmas das mãos. Sua voz era genial e seu rosto era tranquilo. Você poderia pensar que ele estava fofocando sobre algum assunto comum com suas amigas, mas não. Ele estava discutindo o destino de vários jogadores que seriam submetidos aos horrores do grande estupro da atualização 5, a menos que se juntassem a eles. É claro que ninguém na sala estava ciente dos eventos que abalariam o céu que ocorreriam naquele momento, exceto o Riveting Need. Até mesmo Cobra tinha uma vaga compreensão devido à sua história sombria. Mas ele simplesmente não conseguia entender como os humanos maus poderiam ser sem medo das consequências. Já fui segurança de um clube de prestígio e de um clube normal, sendo o último o meu primeiro e o primeiro o último. A diferença entre os dois era que o clube de prestígio impunha regras e tinha um preço de entrada mais elevado. Havia também muitas decorações superficiais que o tornavam esteticamente mais agradável, mas não faziam nada funcionalmente. Era quase igual ao antigo clube, só que os preços eram mais elevados. E ainda assim o clube de prestígio ainda está prosperando e atraindo cada vez mais pessoas de classe alta, enquanto o clube padrão fechou há alguns meses. As pessoas não se importam com a dificuldade. Quando algo é mais difícil de adquirir e poucos conseguem obtê-lo, torna-se ainda mais precioso, a ponto de as pessoas o tomarem como um símbolo de superioridade. Se tornarmos as provas difíceis, as pessoas reclamará, mas invejará aqueles que passaram. Junto com os benefícios que oferecemos, todos os jogadores do Tradeskill iriam espumar pela ideia de serem aceitos por nós. Boi falou tudo isso com um olhar firme enquanto seus braços estavam cruzados sobre o peito. Os rostos de todos na sala mudaram violentamente. Na verdade, todos eles sabiam disso no fundo de suas mentes,
Mas ter isso dito em voz alta deixou claro o quão brilhante era o futuro da Umbra. Sublime Notion agitou-se com isso. Uma ótima sugestão aí. Portanto, para os requisitos do teste básico, é preciso estar pelo menos no nível elite inicial em sua habilidade comercial principal para se qualificar. Sugiro que o teste avançado exija que o critério anterior seja possuído, bem como outra habilidade comercial está no nível amador inicial. Para o teste de especialista, o requisito deve ser que os jogadores tenham classificação elite intermediária e classificação amador intermediário em duas habilidades comerciais. Para o teste básico, é necessário ter pelo menos duas habilidades comerciais na classificação elite inicial. A sugestão da Sublime Notion foi ainda mais ultrajante e injusta. Que tipo de exigência era essa? Era como se uma empresa de empregos pedisse aos graduados universitários uma pontuação perfeita de 100 em todas as disciplinas, uma tese revolucionária e 15 anos de experiência profissional. Que tipo de monstros a Sublime Notion esperava atrair? Embora Draco se enquadrasse nesse critério, ele fazia parte da elite de 1% de todos os artesãos do mundo. Encontrar pessoas como ele que também pudessem passar no teste e possuíssem lealdade suficiente, era muito difícil. No entanto, ninguém se apressou em argumentar contra ela. Quer gostassem ou não, as palavras que Boyd havia falado ecoaram em suas mentes. Foi isso que os tornou incapazes de abrir a boca para refutar qualquer coisa. Riveting Nietzsche assistiu tudo isso em silêncio, só falando quando a pausa se estendeu por 3 minutos inteiros. Os requisitos foram definidos. Eu mesmo decidirei o conteúdo do teste, pois tenho uma compreensão melhor das habilidades comerciais que todos vocês. Antes disso, porém, você tem alguma sugestão, Warmspring? Warmspring saiu de seu silêncio quando percebeu que a atenção estava voltada para ela, mas saber que Riveting Nietzsche estava sentado ao seu lado lhe deu alguma confiança. Acho que o processo atual está bem. No entanto, eu sugeriria que os candidatos usassem suas próprias ferramentas para o teste. Caso contrário, teríamos que arcar com custos desnecessários para cada teste. Bom, concordo. Não temos dinheiro para desperdiçar brincando com lixo. Rina repetiu com um brilho nos olhos. Todos os outros membros principais concordaram com a cabeça. Foi uma boa adição ao processo. Warmspring estava secretamente feliz com toda essa aprovação de pessoas que ela considerava inteligentes e fortes. Ela finalmente se sentiu confortável aqui, com pessoas que gostavam do que ela gostava e não achavam que ela era um problema. E você? Riveting Nietzsche perguntou enquanto se virava para o silencioso Rambunctious Butlover, que parecia tão entediado que estava prestes a falecer em seu assento. A diversão em sua voz não estava escondida. Ficou claro que Riveting Nietzsche estava apenas perguntando por corteza, e 100% sabiam o que sairia de sua boca. Os outros não, ainda acreditando que Rambunctious Butlover era um talento sério, já que ele era o único membro central da Umbra atualmente. Certamente, ele deve ter algo para contribuir. Rambunctious percebeu todos os olhares sobre ele e simplesmente zombou. Todos os critérios que você mencionou devem se aplicar apenas aos homens. Para as mulheres, eles devem ser admitidos com base no tamanho, forma, elasticidade, maleabilidade, cheiro, forma, contorno, impacto espiritual e mental, elasticidade, textura e movimento de seu saque. Quando ele listou os vários critérios, sua voz foi tão forte e impactante que um vento forte soprou pela sala. A crença do Rambunctious Butlover era tão feroz que mesmo sendo um humano normal, ele poderia criar tal efeito. Riveting Nietzsche balançou a cabeça como se já esperasse isso há muito tempo, mas todos os outros ficaram sem palavras. Esse sujeito. Será que essa bunda era tudo em que ele pensava? Como ele conseguiu passar no teste de membro principal? Chega. Publicarei o esquema de recrutamento e veremos os resultados em breve. Por enquanto, é hora de fazermos uma pequena viagem de compras. Riveting Nietzsche falou isso misteriosamente, fazendo com que os jogadores aqui ficassem curiosos e entusiasmados. Para onde, ó linda donzela de meia calça? Sublime Notion perguntou Riveting Nietzsche com um sorriso provocador. Riveting Nietzsche apenas bufou baixinho, mas continuou. Estamos indo para o reino neutro dos avarentos. Lá, compraremos algumas coisas que são necessárias para a sobrevivência de qualquer guilda de nível superior. Ao dizer isso, ela olhou para os membros centrais da Umbra,
fazendo seus corações sentirem um peso inexplicável que tornava difícil respirar. Ao mesmo tempo, posso mostrar a verdadeira natureza deste jogo. Guild Wars capítulo 92, Cidade da Riqueza. No centro do portal da capital do Reino Avarento, 9 pessoas surgiram de um dos vórtices rodopiantes. A que estava na liderança usava uma armadura de couro preta justa e justa que exibia cada pedacinho de seu corpo curvilíneo. No entanto, seus tamanhos eram modestos, dando-lhe aquela sensação esbelta e sexy. No entanto, isso foi arruinado pelo capuz que ela usava, que não projetava nada do que estava contido dentro, apenas escuridão sem fim. Ao lado dela estava uma lolita baixa e fofa, com cabelos loiros curtos e cacheados, além de olhos castanhos que pareciam cheios de intenções nefastas e maldades brincalhonas. Seu rosto era redondo e gentil, mas seus lábios sempre exibiam um sorriso muito perigoso. Ela usava vestes brancas creme que pareciam as de uma freira, que delineavam silos de mísseis em seu peito. Nota do autor: eu estava navegando na net recentemente e encontrei um personagem ainda melhor que se assemelha ao Sublime Note 1 com quase 90% de precisão quando comparado com o que tenho em mente em termos de rosto e penteado. É Clementine de Overlord. Do outro lado estava uma garota igualmente baixa que era menos uma loli e mais um deserto árido. Suas curvas eram quase inexistentes e seu corpo era reto como um poste. No entanto, ela tinha um rosto extremamente fofo e refrescante que agradava aos olhos. Ela usava óculos e tinha sardas no rosto. Seus olhos eram azuis claros e seu cabelo era ruivo, também cortado curto. Atrás desses 3 estavam 5 companheiros. Um deles era um homem alto e corpulento, com uma bandana preta e um tapa-olho. Sua pele era escura e seu rosto duro. Ele usava uma mistura de armadura de couro e aço, trilhando a linha entre a armadura leve e a armadura média. Seu único olho bom era castanho e seu cabelo era espetado. À sua direita estava um sujeito igualmente grande, que mais parecia um cavalheiro da era vitoriana, com aquele rosto oval, bigode francês e barba rala, sendo os 2 últimos de cor laranja. Seus cabelos estavam arrumados e bem penteados, trazendo também a coloração frutada. Ele usava uma cota de malha grossa que era de um cinza fosco, acrescentando um certo charme a ele. À sua esquerda, do outro lado, estavam 2 dos sujeitos mais bonitos que uma dama poderia admirar. Um deles usava uma túnica de monge toísta que o fazia parecer um pouco deslocado, mas seu rosto era anguloso e seus olhos eram de um azul profundo. Seu cabelo era dourado e caía perfeitamente no topo da cabeça. Juntamente com sua postura, ele parecia um típico protagonista bonito na maioria da mídia. O outro, porém, HM. Ele também era um sujeito bonito, mas seu traje era uma combinação de couro preto ainda mais justo que não escondia nada. Cada contorno seu foi desenhado e enfatizado, fazendo as mulheres corarem e os rapazes estremecerem. No entanto, havia alguns caras cujos olhos emitiam raios de luz brilhantes. Finalmente, no meio deles, estava uma mulher bonita e alta, com o corpo indiscutivelmente mais perfeito, e de proporções realistas. Seu rosto era maduro e bem esculpido, seus lábios eram grossos e vermelho cereja, seus cabelos eram sedosos e na altura dos ombros. Seus olhos eram de cor escarlate, dando-lhe uma sensação perigosa. Sua pele era cremosa e imaculada, fazendo-a parecer suculenta ao paladar. Seu peito era excelente, sua cintura era estreita e suas costas eram excelentes. Suas coxas eram grossas e seu manto vermelho era muito justo, permitindo vislumbrar livremente as curvas. Atrás deles estava um sujeito, que tinha um olho fixo na excelente bunda da mulher de manto vermelho, enquanto o outro estava rapidamente explorando e avaliando outros vagabundos ao redor. Esse sujeito também era bonito, mas do jeito do cara engraçado. Podia-se olhar para ele e dizer que ele era um palhaço da turma, mas não se podia deixar de se sentir atraído, principalmente porque os dias com ele nunca seriam monótonos. Seu cabelo era curto e verde claro, seus olhos eram de uma cor marrom suave. Sua pele era cremosa e ele usava uma roupa de arqueiro. Estes eram os orgulhosos membros principais da primeira guilda, Umbra. Noite rebitante, noção sublime, primavera quente, Boed, Uno, Pirã, Cobra, Rine e o todo-poderoso Rambunctious Butlover. Essas 9 pessoas saíram do portal Center da Wealt City, a capital do Avaricious Kingdom. O desenho da cidade era muito diferente daquele a que estavam acostumados no reino de Sturgeaven. No reino de Sturgeaven, e na verdade,
Na maioria dos reinos e impérios, o design é quase uma cópia e colagem do design da era anglo-medieval tardia. As casas usavam pedra e madeira, enquanto algumas tinham alguns desenhos de ferro e madeira. Os edifícios em Sturgehaven eram quadrados ou retangulares. No entanto, a cidade da riqueza parecia uma mistura entre a antiga Constantinopla e a moderna Istambul. Tinha aquele desenho romano antigo, com arcos e enormes pilares espalhados por vários edifícios. As casas eram enormes e opulentas, ou abundantes e lineares, não havia meio termo. Havia estradas, aquedutos e pontes devidamente definidas sobre rios curtos. Aqui as carruagens subiam e desciam continuamente, com muito pouco tráfego humano. A maioria dos reinos povoados por jogadores era o oposto, com jogadores e NPCs preferindo caminhar e carruagens circulando com pouca frequência. A agitação era real e intensa e, pela primeira vez, todos, exceto o Rivetingnicht, ficaram impressionados com o fato de estarem realmente em outro mundo. Claro, ser capaz de realizar feitos impossíveis de habilidade e magia era um indicador claro, mas junto com o cenário extremamente típico fornecido pelos visuais dos monstros e do reino de Sturgehaven, parecia um pouco irreal para a maioria dos jogadores. Em outras palavras, eles ficaram impressionados com as imagens e cheiros de Bondless, bem como com o realismo, mas havia uma parte de suas mentes que sempre soube que estavam em um jogo executado por código digital. No entanto, para os 8 jogadores, esta visão da agitação diária de Weald City fez com que se sentissem como se tivessem viajado para outro mundo como nos romances, em vez de entrarem num jogo digital com um capacete. Rivetingnicht percebeu isso e permitiu que eles percebessem. Para ela, toda essa novidade havia desaparecido há muito tempo. Ela já teve os olhos arregalados como eles, então não queria estragar a experiência. Afinal, só veio uma vez. Tanto Rivetingnicht quanto Draco viam Bondless como sua segunda base de operações na vida. Para eles, entrar no Bondless equivalia a ter dupla cidadania e alternar entre os 2 países. Ambos eram suas casas. Depois de algum tempo, Rivetingnicht falou: "Vamos continuar." Ela chamou uma carruagem que parecia bem arrumada e fresca. O NPC Drevir era um jovem que usava uma camisa de algodão e shorts de algodão com chinelos. Apesar de seu traje simples, ele estava barbeado e muito arrumado. "Para onde posso levar todos vocês?" ele perguntou com um sorriso servil. "O bazar." Rivetingnicht respondeu sem emoção. No momento em que o motorista ouviu o destino, seu rosto mudou ligeiramente. Ele tentou abafar sua gafe sorrindo ainda mais, mas ficou claro que foi realmente forçado. "Ah, então é o bazar. Se Madame e seus associados puderem entrar na carruagem e ficarem confortáveis, podemos seguir nosso caminho." Sua voz tremia um pouco enquanto falava, mas ele conseguiu minimizá-la da melhor maneira que pôde. No entanto, os jogadores da Rivetingnicht perceberam isso e ficaram curiosos. Exatamente que tipo de lugar era esse bazar que fazia esse sujeito parecer querer chicotear seu cavalo e fugir? Bom, entre. Rivetingnicht assumiu a liderança quando ela entrou na carruagem silenciosamente. Os outros 8 membros se entreolharam um pouco confusos. Exatamente como todos eles deveriam se encaixar ali? Uma carruagem como essa poderia levar no máximo 6 pessoas, e isso se apertassem. Se 8 pessoas quisessem entrar, bem, poderiam, mas algumas teriam que sentar no colo de outras. Pensando nisso, Rambunctious Butlover rapidamente se aproximou de Rina, lançando olhos avermelhados e brutais sobre todos os outros. Estava claro que ele havia marcado seu território e se alguém tentasse roubá-lo, morte. Rina acabou de ver isso e sorriu levemente. Ela não podia se importar com assuntos pequenos como este, especialmente dada sua natureza obscena. Boyd e Uno bateram palmas nas costas um do outro enquanto riam alegremente. "Vadia, você está por cima." Moterf.quer, você quer morrer? Você está no topo. Cobra apareceu silenciosamente ao lado de Kiran, lambendo sua adaga com intenções nefastas. Aliás, Kiran permaneceu tão sem emoção quanto possível, embora fosse possível ver o suor começar a se formar em sua testa. Quer ele estivesse por cima ou por baixo, ele estaria em uma situação difícil. Warmspring e Sublime Notion sorriram um para o outro antes de se darem as mãos. Como 2 garotas baixas que eram próximas da noite Riveting, elas não tinham escrúpulos uma com a outra. Porém, quando todos entraram,
Ficaram pasmos ao descobrir que o espaço dentro da carruagem era maior do que pensavam. Era grande o suficiente para acomodar confortavelmente pelo menos 20 pessoas, sem mencionar 9 pessoas. No entanto, o tamanho do exterior e do interior da carruagem não correspondia. Se este fosse o mundo real, seus corações parariam enquanto eles congelavam de medo, mas aqui, eles só tinham um pensamento em suas mentes. Magia. Eles estavam perto, mas errados, e Rivetingnight não se preocupou em entrar em detalhes. Ela explicaria o óbvio e a necessidade de saber os fatos à medida que surgissem, mas informações diversas como essa deveriam ser pesquisadas por conta própria. O grupo permaneceu em silêncio enquanto a carruagem avançava, embora não pudessem sentir o processo exato por dentro. Parecia uma jornada tranquila, então, quaisquer que fossem os solavancos e curvas fechadas, eles estavam alheios a isso. Só quando Rivetingnight se levantou e disse estamos aqui é que eles perceberam que realmente haviam se mudado para algum lugar. Quando desembarcaram, ficaram surpresos ao ver uma cena tão animada diante deles. O bazar era um mercado grande e aberto com várias barracas e pequenas lojas aqui e ali. Estava bem organizado e muito arrumado, com tráfego humano intenso e sons altos de trocas em andamento. Parecia um bazar de estilo árabe, mas com uma distribuição linear estrita. A quantidade de itens expostos era impressionante. Era quase como se alguém pudesse comprar qualquer coisa sob o sol neste lugar. Então os membros principais da Umbra ficaram um pouco entusiasmados. Rivetingnight disse que eles estavam aqui para fazer compras. Então isso significava que este bazar possuía um tesouro escondido de achados raros. Afinal, os padrões da Ladybos não estavam no nível deles. Ela não puxaria todos eles aqui apenas por itens incomuns ou raros. No entanto, quando Rivetingnight entrou no bazar, ela não parou para espiar um único item. Ela continuou vagando por diferentes becos, deixando os principais membros da Umbra perplexos. O que os deixou ainda mais apreensivos foi que cada novo caminho em que entravam tinha cada vez menos gente, até que eram apenas eles atravessando becos quase áridos que haviam fechado lojas. Só quando Rivetingnight parou de repente em frente à porta de um prédio em ruínas é que a atenção deles diminuiu. Rivetingnight bateu na porta 3 vezes. 3 vezes. A sequência era aleatória e o andamento errático. No entanto, a porta da loja se abriu lenta e silenciosamente, a escuridão de suas profundezas parecendo sugar alguém para as profundezas do abismo escuro. Rivetingnight entrou em cena sem hesitação. Os membros principais da Umbra não entraram tão rapidamente, pois se sentiram extremamente apreensivos com todo o assunto. No entanto, eles finalmente engoliram a incerteza e seguiram atrás de Rivetingnight, entrando na escuridão da porta com passos trêmulos. No momento em que todos passaram, a porta se fechou tão lenta e silenciosamente quanto abriu, tornando o beco escuro e silencioso mais uma vez. Dentro da loja escondida do bazar, os membros da Umbra estavam cara a cara com uma visão que nunca esqueceriam. A área era um grande pódio com um palco central no meio. Parecia uma sala de leilões, mas com proporções muito pequenas em comparação com a loja Rank 7 ou leilão divino. Semelhante à carruagem anterior, o espaço aqui era muito maior do que o espaço externo, criando uma dissonância bizarra para os membros centrais da Umbra. No entanto, os assentos estavam lotados de pessoas vestindo roupas opulentas e berrantes. Não havia nada da atmosfera afetada e adequada do leilão divino ou da atmosfera profissional dos leilões normais. Aqui era barulhento e barulhento, todo mundo fazendo o que queria. Alguns estavam literalmente fazendo sexo enquanto o leilão acontecia, outros estavam servindo ou sendo servidos, alguns se empanturravam de quantidades profanas de comida e bebida, enquanto a maioria fazia lances ferozes por vários itens. Os itens em questão não eram outros senão espécies vivas. Para ser franco, escravos. Vários homens e mulheres de várias raças eram trazidos, anunciados e vendidos à multidão fervorosa, que cobrava preços exorbitantes dependendo da qualidade da publicidade dos escravos. Os membros principais da Umbra ficaram completamente chocados com isso. Bem, era melhor dizer que Humboldt, Warmspring e Sublime Notion ficaram chocados, enquanto os 5 generais ficaram apenas levemente surpresos. Para os primeiros, foi a primeira vez que tiveram contato com esse mal em suas vidas. Eles residiam no mundo moderno, onde o mal havia sido suprimido até a escuridão e a maioria das pessoas vivia suas vidas livres de sua influência.
Ver tal cenário fora da mídia digital foi uma bomba para eles, especialmente com o nível de realismo que Boundless possuía. Os 5 generais, porém, só ficaram surpresos porque não achavam que este jogo ousaria apresentar um aspecto tão sombrio da sociedade em sua tradição. Os desenvolvedores não temeram as sanções do Conselho Mundial. Uma jovem com uma roupa muito reveladora aproximou-se do grupo com as mãos postas à sua frente de maneira servil. Sua pele brilhava em sua cor amarelo claro e seu corpo era bem proporcionado, o suficiente para atear fogo nas chamas da luxúria. Ela era bonita e muito atraente, mas a maioria dos membros principais da Umbra não se comoveu com seu rosto, principalmente devido à atmosfera do local. Bom dia, senhores e senhoras. Como posso ajudá-los? A garota perguntou enquanto fazia uma reverência respeitosamente. Afinal, não havia nada como fraco e forte entre as pessoas que podiam entrar no bazar. Cada um deles eram monstros que possuíam diferentes aspectos que os tornavam potências. Para comparar e contrastar, o leilão divino reuniu potências do lado da luz. Os mocinhos, por assim dizer. O bazar reuniu as potências do lado das trevas. Os bagmen, por assim dizer. Eles serviam a propósitos semelhantes, mas tinham uma clientela semelhante, porém diferente. Leve-nos a uma sala VIP. Somos aventureiros imortais da Guilda Umbra. As palavras de Riveting fizeram os membros principais da Umbra levantarem uma sobrancelha. Claro, entre os jogadores, Umbra era um nome poderoso associado a sucesso e poder, mas os NPCs eram diferentes. No entanto, a resposta da assessora foi surpreendente para eles, pois ela exibiu uma expressão assustada e, para sua perplexidade, conseguiu tornar-se ainda mais servil. Ah, então é o vice-mestre da guilda e vários escalões superiores da Guilda Umbra. Meu nome é Vafla e serei seu assistente pessoal enquanto durar seu patrocínio. Vafla se apresentou e conduziu os membros do Umbra por um lance de escadas até um corredor limpo e opulento que era bem ventilado. O carpete era grosso e as paredes pintadas com cores vivas. Ela os conduziu até uma porta com etiqueta VIP 2. Ao se certificar de que estava desocupado, ela empurrou a porta e os deixou entrar. Quando os membros principais da Umbra viram o interior da sala, ficaram mais do que surpresos. O design e a estética não eram inferiores aos da sala do vice-mestre da guilda no rank 7 Guild Hall. Ficava no nível de uma suíte presidencial de um hotel 5 estrelas, com tudo presente para o conforto e preferência do comprador. Havia um bar, um pequeno restaurante, um grupo de sofás e mesas com tapetes grossos embaixo, um pequeno lago, algumas camas e até algumas garotas e garotos dançando lentamente ao som de música romântica. Nenhum dos membros principais aqui poderia afirmar ter visto tais paisagens antes, então eles reagiram como qualquer outra pessoa reagiria, devorando as paisagens e sentindo algum orgulho e excitação primitivos brotando neles. Em seguida, sentaram-se nos sofás de maneira semelhante a que se sentavam na sala do prefeito. Vafla ficou de lado e começou a acenar com as mãos para formar uma tela para os convidados VIP verem o leilão em andamento. Riveting simplesmente aproveitou a energia mundana da área para formar uma tela quase que instantaneamente. Isso assustou Vafla a ponto de ela congelar um pouco, então seus olhos pousaram na forma de Riveting. Seu coração não parava de bater com a visão que ela tinha visto. Somente aquelas potências de primeira linha poderiam manipular a energia mundial com tanta facilidade e rapidez. Mesmo ela, que vinha criando essas telas para convidados há tanto tempo que isso se tornara uma segunda natureza, não podia ostentar a mesma eficiência. Riveting não prestou atenção ao humor de um personagem tão inconsequente. Seus olhos estavam focados nos procedimentos do leilão, assim como as atenções dos membros principais da Umbra. Preste atenção e fique em silêncio. Vou lhe mostrar como reunir os melhores produtos à venda. Guild Wars capítulo 93. O bazar. Os membros principais da Umbra ficaram em silêncio devido às palavras de Riveting. No fundo, eles perceberam que seu propósito no bazar não era tão simples quanto comprar alguns itens. No entanto, suas palavras atuais implicavam diretamente que eles não seriam espectadores aqui, seriam licitantes. Como os únicos itens em exposição atualmente eram diversas espécies de escravos, não era necessário ser um gênio para saber exatamente o que eles estariam comprando. Warmspring e Sublime Notion moviam-se desconfortavelmente em seus assentos. A ideia de comprar outros seres sapientes como se fossem bens móveis os incomodava muito,
Mas era a irmã deles quem estava realizando o ato. A razão da hesitação deles era complexa. Por um lado, eles queriam repreender isso diretamente e castigar Rivetingnicht, mas também sabiam que, fosse qual fosse o caso, isso era um jogo. Aqui, as leis do mundo real eram irrelevantes, apenas as leis que a IA criou no mundo eram mantidas. Como Rivetingnicht estava claramente mostrando a eles, as coisas que eram absolutamente proibidas no mundo que eles sabiam eram muito mais aceitáveis. Neste mundo, é claro que ainda estava contra a moralidade e a virtude, mas, ao contrário do mundo real, ninguém seria perseguido e processado. É claro que a ressalva era que essas transações deveriam ocorrer no escuro e excluir certos tipos de pessoas. Mesmo sabendo disso, foi difícil para as duas garotas aceitarem o que estavam prestes a fazer. Várias vezes eles abriram a boca para dizer alguma coisa, mas nada saiu. No final, eles permaneceram em silêncio. O indisciplinado Butlover se inclinou em seu sofá com uma carranca profunda. Ele também não gostou disso, mas não ia dizer nada. Ele entendia a necessidade do pragmatismo e que algumas ações sujas tinham que ser feitas para chegar ao topo, mas não queria participar diretamente. Ele apenas sentou-se de lado e observou em silêncio. Quanto aos 5 generais, porém, eles estavam calmos e não afetados. Que piada! Eram membros de nível médio-alto do cartel, uma organização que lidava com drogas, prostituição e tráfico de seres humanos. Eles tinham visto coisas piores do que isso ocorrerem no mundo real para humanos reais. Assistir a este leilão em um mundo de jogo, apresentando principalmente espécies não humanas, foi totalmente incapaz de movê-los. Rivetingnicht trouxe um livro Tradeskill e o aprendeu. Comércio de escravos, habilidade comercial avançada efeito. Aprenda como avaliar e treinar espécies sapientes para se tornarem escravos de diferentes tipos. Isso provou ainda mais que no Boundless tudo era possível. Usar a moral e as leis do mundo real neste jogo só faria com que você fosse abusado. Afinal, foi isso que aconteceu durante o grande estupro da atualização 5. No palco, um homem vestido de preto da cabeça aos pés puxou uma corrente de 15 espécies diferentes de gêneros diferentes, trazendo-as para a exibição da multidão. Semelhante a Rivetingnicht, todos os olhos estavam voltados para estes 15 enquanto os avaliavam com base em critérios objetivos, incluindo força, longevidade, salubridade e utilidade geral. Em seguida, cada um desses concorrentes os avaliou com base em seus próprios critérios subjetivos, sejam atração, gênero ou mentalidade. Entre os 15, 10 eram humanoides e 5 não eram humanoides. Os 10 humanoides incluíam 2 mulheres elfes, 2 homens elfos da floresta, 3 orcs homens, uma mulher ninfa d'água e 2 mulheres goblins. Os 5 não humanoides eram uma massa semelhantes a uma planta sexual composta de videiras, uma videira assassina, uma espécie hermafrodita que parecia um manequim sem rosto, almines, uma gota de substância pegajosa que era azul esverdeada, aslime, uma massa ardente de chamas que se transformou em múltiplas formas, um elemental de chama e uma névoa de energia negra que não assumiu forma, desconhecida. O homem de capa falou com uma voz rouca que parecia ecoar por toda a área, alcançando os ouvidos de todos os presentes, por mais barulhentos ou desinteressados que fossem. Nesta linha de 543.269.732 bens móveis para o bazar, temos 15 espécimes para sua leitura. Os primeiros 10 são humanoides, com 5 machos e 5 fêmeas. Além dos altos elfos, os outros são de raças comuns. O homem encapuzado gesticulou para os 10 humanoides. Depois de se certificar de que sua descrição clara foi recebida, ele se voltou para os 5 não humanoides. Aqui, existem 5 espécies diversas que desempenham funções diferentes e têm aparências variadas. Como as espécies humanoides são mercadorias típicas, não preciso perder seu tempo com explicações prolixas sobre seus prós e contras. No entanto, para estes 5, permita-me falar um pouco sobre eles. O homem encapuzado apontou para a videira assassina com um dedo ressecado e torto. Esta primeira é uma videira assassina. Sua principal propriedade é a sua infinitude. Ela pode gerar uma quantidade infinita de videiras desde que haja solo com nutrientes ricos. É uma espécie versátil que pode ser usada para atacar ou defender. Uso para ataque.
Pode ser um familiar de combate que utiliza a energia mundana fornecida por você para substituir o solo rico em nutrientes para manter sua infinidade. Se alguém quisesse usá-lo para defender uma propriedade, bem, deveria ser autoexplicativo. Seu dedo de aparência morta girou para o próximo da fila. Este segundo é um hominis. Eles são espécies remanescentes de uma raça que o deus Ferax tentou criar, mas ficou entediado no meio do caminho e desistiu do assunto. Portanto, eles não têm características faciais ou definição adequada. Seus gêneros não foram separados, então eles podem alternar entre os dois a qualquer momento. Sua evolução e personalidades não foram finalizadas, então eles permanecem os mesmos até morrerem, sem nenhum crescimento perceptível. Eles não comem, não dormem, não pensam, não falam. Eles são o que você quiser que o sejam a qualquer momento. A raça serviu perfeita. Com isso, o homem encapuzado cruzou os braços e pareceu inclinar-se um pouco para frente. No entanto, usá-los para trabalho físico seria um desperdício de sua verdadeira utilidade. Ele parou um pouco para o público sentir o suspense. Embora muitos estivessem insatisfeitos, eles apenas murmuravam baixinho enquanto sentiam sua curiosidade crescer incessantemente. Eles não possuem habilidades reprodutivas da mesma espécie. No entanto, eles têm órgãos genitais. Por que isso? Vou explicar por quê. É porque eles só podem criar organismos que não fazem parte de sua raça. Porque isso é benéfico. Porque isso significa que, seja você um homem ou uma mulher que deseja continuar sua linhagem, mas manter sua linhagem pura, um hominis é a ferramenta perfeita para conseguir isso. Essa revelação deixou a multidão entusiasmada enquanto muitos se levantavam de seus assentos. Até mesmo Rivetingnicht estremeceu ligeiramente, sua expressão mudando rapidamente sob o capuz. Os membros principais da Umbra sentiram que isso era incrível, mas não tiveram grandes reações a isso. Essa espécie parecia perfeita para permitir a continuidade de espécies ameaçadas, como uma incubadora natural. No entanto, Rivetingnicht e os vários NPCs poderosos sentiram suas mentes tremerem ao considerarem as implicações da existência de tal raça. Claro, o bazar não precisa temer nada, mas é melhor que o comprador seja capaz de proteger tal joia. O homem encapuzado permitiu que a multidão desabafasse seu desejo e ganância um pouco antes de estalar os dedos levemente. O som que fez ecoou como a voz dele, entrando nos ouvidos de todos, não importa onde estivessem. O leilão ficou quieto novamente. O terceiro é um monstro viscoso, que é um pouco menos incomum comparado ao seu antecessor. Não vou perder tempo com este. Seu principal uso é como um ataque familiar devido à sua falta de forma e propriedades ácidas. O quarto é um elemental da chama que ainda é jovem. Ele não cresceu o suficiente para assumir uma forma humanoide, mas com o cuidado adequado, alcançaria tal nível facilmente. Seu poder e potencial de crescimento superam em muito qualquer outro exemplar desta linha. Os olhos de Rina brilharam ao ouvir isso. Um familiar elemental da chama seria extremamente útil para ela como piromante, dando-lhe uma vantagem sobre todos os outros jogadores que compartilhavam sua classe. No entanto, ela definitivamente não tinha dinheiro para isso. Ao contrário dos outros membros principais que não faziam parte dos 5 generais, ela sabia que esses tipos de itens não eram tão fáceis de comprar. O último é... Bem, o homem encapuzado parecia um pouco envergonhado aqui. Não temos ideia do que seja. Nossos avaliadores o investigaram usando vários meios e métodos diferentes, mas só podemos determinar que esta forma de vida energética é de afiliação sombria. No entanto, apresenta um nível extremo de dificuldade quando uma escuridão mestre afiliado tenta utilizá-lo. A multidão murmurou alto, alguns se sentindo céticos e insatisfeitos. Mesmo Rivetingnicht não pôde deixar de franzir a testa com isso. Agora anunciarei a base para vários itens em exibição. Com um grito alto, o homem encapuzado começou a falar sobre o preço. Para os elfos superiores, 100 platina por cabeça. Para os elfos da floresta, 70 ouro por cabeça. Para os orcs, 50 ouro por cabeça. Para a ninfa da água, 3 platina. Para os goblins, 10 ouro por cabeça. Para o assassin Vini, 300 platina. Para os homines, 10.000 platina. Para os lime, 40 ouro. Para o elemental da chama, 30 platina. Para a forma de vida desconhecida, 3 ouro.
Antes que a multidão pudesse responder aos preços variados, o homem encapuzado arregaçou as mangas e gritou: "Que comece o leilão!" Sem mais delongas, a licitação começou. 250 platina para o Zig Elvis. 5 platina para a Ninfa da Água. 500 platina para o Assassin Vini. 40 platina para o Elemental da Chama. Logo, propostas foram convocadas por vários partidos, cada voz abafando a anterior enquanto procuravam suprimir uns aos outros por meio de proezas financeiras ou pela simples presença. Foi agitado e caótico, e o rápido aumento das propostas mostrou isso. 1000 platina para o Assassin Vini. Qualquer um que se atreva a fazer um lance, mate. 150 platina para o Flama Elemental. Dê-me uma cara de merda. 800 platina para o Zig Elvis. Você se atreve a me desafiar? Seu inglês é uma porcaria. 1000 platina para o Zig Elvis. Logo, as tensões aumentaram à medida que cada licitante lutava com seus concorrentes. Os membros principais da Umbra assistiram tudo isso com expressões pesadas. No final das contas, qual era o sentido de viver se você pudesse ser vendido como um item comum? Porque também as pessoas participaram de tal voluntariamente. Para qual finalidade? Sublime, dê-me um relatório sobre as finanças da Umbra. Neste momento, a voz calma de Rivetingnight soou na sala. Quer tenham notado ou não, quando ela falou, eles relaxaram um pouco. Afinal, para eles, a Ladybose era onisciente e onipotente. Ela parecia saber tudo sobre este mundo e poderia facilmente derrotar adversários difíceis. Com ela por perto, as coisas deveriam ficar bem. Bem, os lucros desta semana da loja Rank 7 foram 150.000 platina. 50.000 delas estão sendo usadas para estabilizar a moeda da guilda por enquanto, e o restante está acessível no menu da guilda como fundos líquidos. Sublime Notion afirmou com uma expressão um pouco estranha. Quer fossem os membros principais da Umbra, os servos dançando na sala ou a própria Vafla, todos congelaram. 150.000 platina. Em uma semana. Que tipo de máquina de ganhar dinheiro era uma loja Rank 7? Rivetingnight também congelou um pouco antes de expirar levemente. Na verdade, ela veio aqui pelas espécies mais comuns para efeitos dos seus estabelecimentos e do seu povoamento. Ver os homens e o Flama Elemental a interessou, então ela queria ver quanto ela tinha disponível. No entanto, nem ela nem Draco tinham a menor ideia de quanto uma loja Rank 7 poderia ganhar. O melhor que eles tinham na antiga linha do tempo era o Rank 4, que ganhava de 2.000 a 3.000 platina por semana. Isso também parecia muito, mas naquela época eles haviam se tornado guildas de nível divino. As suas despesas não podiam ser compreendidas e muito pouco deste rendimento semanal restava para ser gasto livremente. Quase tudo foi engolido pelos custos operacionais. Para os vários jogadores, até 30 moedas de ouro conseguiram fazê-los perder a cabeça de ganância. Então o que representava tal quantidade de platina? Para os vários NPCs, isso reforçou exatamente o quão monstruosa era essa guilda de aventureiros imortais. Fresco do mundo dos deuses e já tão potente. Neste momento, Rivetingnight falou. Sua voz era leve e neutra, mas também parecia ecoar pela área e abafar todos os outros sons, mas de uma forma muito mais clara do que a do homem encapuzado. 25.000 platina para tudo. Isso silenciou todo o leilão quando eles se viraram para a sala VIP número sublinhado 2. Muitos deles ficaram secretamente surpresos, pois não tinham ideia de que alguns VIPs estavam na área desta vez. Todos aqui eram uma potência, então poder sentar-se em uma área VIP quando havia potências por perto mostrava que você era uma potência entre as potências. Esta oferta suprimiu diretamente todo o leilão, impedindo que essas potências indomadas fizessem mais lances. A diferença entre o leilão divino e o bazar era que os VIPs do primeiro eram temíveis porque eram entidades que poderiam carregar a raça humana nos tempos da Grande Guerra. Os VIPs deste último, porém, eram menos honrados e provavelmente matariam diretamente as partes opostas. Este era o lado negro, onde as leis significavam cocô de cachorro e a honra era usada como papel higiênico. Quando os VIPs licitam, apenas outros VIPs podem competir com eles. Como tal, os licitantes esperaram por uma oferta contrária de um dos outros VIPs, mas nada. O leilão ficou visivelmente silencioso por tempo suficiente para que a gafe do bazar fosse óbvia. Eles deveriam ter anunciado a venda há muito tempo, mas estava claro que o homem encapuzado não estava disposto.
Ele não se preocupou em alcançar as potências sentadas na área normal, pois elas não ousariam fazer lances. Ele contatou os assistentes e perguntou se havia outros VIPs aqui. A resposta o fez-se sentir sombrio. Acontece que Umbra eram os únicos VIPs aqui neste momento. Considerando a situação no leilão divino, que tinha sido semelhante, algo parecia estranho. Anunciou o lance, leiloeiro. Ou você gostaria que eu fizesse isso por você? A voz elegante e atraente de Rivetingnick ecoou lentamente. Todos ouviram e entenderam o significado subjacente de suas palavras. Se o leiloeiro ousasse perder mais tempo com o assunto, talvez não conseguisse ficar ali parado e fazer tais ligações novamente. Foi um tapa direto na cara, mas pode-se dizer que ele mereceu. Ele esperava ganhar mais com esta venda para que sua comissão fosse maior e, como não havia ninguém para aceitar a oferta, a ação fracassou. Só estou fazendo negócios como achar melhor, VIP não precisa interferir. Vou anunciar a oferta. Todos os espécimes em exibição por 25.000 platina indo uma vez. Indo duas vezes. Vendido. Com um aceno de mangas, os vários seres vivos foram levados por alguns auxiliares para os fundos, para embalagem. O leilão continua. A escalação 543.269.733 está sendo antecipada. Só assim, foi lançado um novo lote de 15, com diferentes proporções de gênero, espécie e preço. Como disse o homem encapuzado, o leilão continuou. Por mais desesperador ou sombrio que fosse, por mais injusto e desumano que fosse, o bazar continuaria enquanto pudesse. Concluiu com sucesso 543.269.732 vendas de vários indivíduos que tiveram sua liberdade privada e estava prestes a concluir outra. Os membros principais da Umbra ficaram impressionados com esta verdade tão repentinamente. As palavras que Rivetingnick falou anteriormente ressoaram em suas mentes. Talvez eu possa lhe mostrar a verdadeira natureza deste jogo. Agora, eles entenderam. O que quer que eles sentissem sobre o assunto era besteira. Ninguém perguntou e ninguém se importou, presumindo que não estava alinhado com os seus interesses. Se quisessem acabar com tais males, precisavam se tornar pessoas que pudessem dividir a terra e pisotear os céus. Rivetingnick esperou que os novos itens fossem introduzidos e os preços fossem anunciados antes de começar a licitar novamente, desta vez com muito mais normalidade, já que não havia preços exorbitantes envolvidos. Continuou assim por mais algumas rodadas antes que ela pagasse e conduzisse os membros principais da Umbra para fora do bazar. Mesmo quando saíram, ouviram o homem encapuzado repetir suas palavras anteriores. O leilão continua. E continuaria por toda a eternidade. De volta ao assentamento Vita, Rivetingnick caminhou à frente dos membros principais da Umbra, bem como de quase 200 escravos de diferentes espécies. Ela os conduziu até o salão do prefeito, mas não entrou, ficando no pátio, virando-se para encará-los. Agora, vou treinar todos vocês nos caminhos da servidão. Todos os seus pensamentos, ações e desejos seriam servir ao propósito da Umbra, a guilda de Draco. Uma aura de pura malícia e intenção de matar de repente irrompeu dela, chocando a todos e fazendo-os recuar ou empalidecer. Não vou tolerar a inutilidade, a preguiça ou o fracasso. Você será perfeito ou morrerá. Agora separem-se em 5 grupos. Eu decidirei seus papéis a partir daí. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.